áudios do Flávio Covorcaro. Acabou para ele agora? Um bom dia para você que está querendo entender tudo isso e saber a minha opinião sobre esse caso do áudio envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Então bora lá, porque eu sempre te falei que esse canal aqui é a sua casa. É onde você pode sentir à vontade e confiante de que eu sempre vou trazer aqui a verdade. A minha opinião sincera e análises honestas e aprofundadas sobre tudo aquilo que acontece no Brasil. Bora lá então. Ontem, o Intercept divulgou um áudio de setembro de 2025, no qual Flávio Bolsonaro cobrava o Vorcaro sobre parcelas pendentes em um contrato. Que contrato é esse, Deltan? É um contrato para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia sobre Jair Bolsonaro. O Intercept diz que o contrato previa 134 milhões de reais e que cerca de 61 milhões de reais já tinham sido pagos. Mas outras fontes depois, como a Malu Gaspar e a CBN, falaram de 2,3 milhões de reais, um valor bem menor. 2 meses depois do áudio, em novembro, Vorcaro foi preso tentando fugir do país. A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é: o meu primeiro instinto ao ouvir o áudio foi achar que era falso. Por quê, Deltan? Gente, é simples. Com base naquilo que eu conheço desse site aí do Intercept, um blog de extrema esquerda que tem objetivos político-partidários de militância muito claros, é aquele mesmo veículo que divulgou aquelas supostas mensagens obtidas por criminosos, por hackers, mensagens deturpadas, alteradas, usadas com muito mentira para destruir a Operação Lava Jato e tirar Lula da cadeia. Então, como dar qualquer tipo de credibilidade para um veículo desses que tem uma missão clara de destruir a direita e está disposto a tudo? Essa foi a minha primeira reação. Aí depois veio o Flávio Bolsonaro e disse: não, realmente, a gente pediu financiamento, ele reconheceu, e aí a gente passou a analisar o áudio. E o áudio ele gera um constrangimento. Por que gera um constrangimento? Para Flávio, para a direita, gera porque você vê o Flávio conversando com o Vorcaro, que em seguida as investigações revelaram ser o comandante de uma mega organização criminosa. Mas vamos ser direto e objetivo aqui quanto a uma coisa, que é a mais importante. Tem algum crime? Gente, o que saiu até agora não tem indício de crime nenhum do Flávio. Isso é o que mais importa a gente verificar. O Vorcaro, ele era alguém conhecido por patrocinar filmes de ex-presidentes. Ele já tinha patrocinado aí os filmes do Lula, filme do Temer. Dá uma olhadinha aí no que mostrou o Lauro Jardim nessa coluna do Globo. Em 2024, o Vorcaro ele não era conhecido como um criminoso. Ele não era o gangster como ele é visto hoje. Não, ele era visto como um banqueiro em ascensão que estava ganhando prêmios que muita gente considerava o futuro do mercado financeiro no Brasil. E o mercado cinematográfico de produção de filmes, nesse mercado, é muito comum você buscar empresários para você pagar o filme, para financiar o filme. No caso do filme do Jair Bolsonaro, o Vorcaro aparentemente ele seria sócio do projeto. Tanto que é um contrato de financiamento que daria para ele retornos comerciais com a bilheteria do filme. De modo que é uma relação comercial com as empresas responsáveis pelo filme. Então não tem indício de qualquer tipo de contrapartida do Flávio Bolsonaro como senador em favor do Vorcaro. Flávio não apresentou projetos de lei, ele não defendeu o banco, ele não interveio no Banco Central, ele não recebeu mensagem, conseguiu bloquear. O pai do Flávio não era mais presidente da República, não tinha como adotar atos de governo em favor do Master ou do Vorcaro. Isso é o mais importante para a gente entender. E para entender por que isso não é crime e provar nossa coerência total nessa análise, eu vou te lembrar uma história que poucos lembraram. Em 2009, o filme Lula, o Filho do Brasil, foi patrocinado por 18 empresas. 3 delas, adivinhem, eram empreiteiras que depois caíram na Lava Jato: Camargo Corrêa, OAS e Odebrecht. As 3, elas receberam bilhões em obras do PAC do governo Lula. E sabe o que a Lava Jato fez nesse caso específico do filme? Não acusou Lula. Por quê? Porque para cravar que existe um crime, para você fazer uma acusação criminal responsável, a investigação precisa comprovar que o pagamento financeiro foi feito para obter alguma vantagem ilegal. Se você paga para obter uma decisão do governo em favor da sua empresa, é corrupção. Por outro lado, doação para um projeto cultural, por pior que seja o projeto, é legal, é lícita. Então, para apontar a corrupção de Lula no filme, seria necessário ter uma contrapartida documentada: voto trocado por dinheiro, favor político trocado por patrocínio, isenção legislativa criada para beneficiar o doador. Sem contrapartida, é patrocínio privado, não corrupção. E veja que o caso do Lula era bem pior do que
do Flávio, nem do pai, nem mesmo do governo. Porque ele não estava no governo. E Lula, gente, com tudo que tinha, ele não foi acusado porque não tinha essa prova. Então veja, eu estou sendo coerente. É o mesmo critério jurídico que vale agora para o caso Flávio. Pau que desce em Chico, desce em Francisco. Pau que não desce em Chico, não desce em Francisco. O áudio, ele mostra a cobrança de um patrocínio privado. Para virar crime, é preciso provar que houve contrapartida. E nem o Intercept, nem ninguém mostrou, nem ninguém sequer alegou até agora uma contrapartida. E para você entender a diferença enorme do que a gente está falando aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Entre 2023 e 2025, a Caixa Econômica Federal, banco público, dinheiro de todos os brasileiros, contratou mais de 1 bilhão em patrocínios e eventos culturais, esportivos e produções. 116 milhões de reais em 23, 333 milhões de reais em 24, 605 milhões de reais em 2025. Teve um aumento de 708% em comparação com os 3 primeiros anos do governo Bolsonaro. 8 vezes mais. O Banco do Brasil, gente, seguiu a mesma toada. Patrocinou aí ano após ano, evento, produção cultural, tudo com critério político e ideológico, alinhamento ao governo Lula, que sempre guiou patrocínios, análises feitas por esse governo. E o Flávio Bolsonaro, hein? O que ele fez? Ele foi lá e ele buscou patrocínio privado, de um banco privado, para um filme privado sobre o próprio pai, com alguém contra quem não existia nenhum escândalo na época. Quem patrocina a cultura com dinheiro do contribuinte para alinhar a narrativa política é o governo Lula. Deltan, mas e se você descobrir alguma coisa? E se aparecer alguma coisa no futuro? Gente, não importa quem for, quando for, a minha posição sempre foi e vai ser uma só. Que se investigue, que se responsabilize. Eu sou uma pessoa de lei e ordem para todos. Mas deixa eu te mostrar uma coisa interessante. O Flávio, ele se manifestou ontem em vídeo e ele pediu investigação e CPMI do Banco Master. Ele disse que a investigação é necessária para separar culpados e inocentes. Ele está defendendo investigação mesmo sem que ninguém tenha mostrado uma contrapartida dele. O que ele quer dizer aqui é, não tem e não vai ter, ninguém vai achar prova de contrapartida porque não teve. O que ele está dizendo é que a investigação vai provar que se tratava apenas e simplesmente de um patrocínio privado e nada mais. Eu acho que vale a pena ver um trechinho aqui do que ele disse nas próprias palavras dele. Olha aqui comigo. Pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês... É isso aí, gente. E aqui chega um fator importante que distingue muito a postura que o Flávio adotou da postura do Lula, do governo, da esquerda, dos ministros do Supremo envolvidos com o Vorcaro. Quando o Lula foi alvo da Lava Jato, ele não pediu o CPMI das próprias contas. Quando o Ciro Nogueira foi alvo da Operação Compliance Zero, ele não pediu o CPMI. Quando o Moraes foi exposto pela relação com o Vorcaro e o contrato de 129 milhões de reais da esposa dele com o Master, ele não pediu investigação para PGR nem CPMI. Quando o Toffoli foi explodido pelo Tayayá e pela relação do Vorcaro, ele também não pediu investigação para PGR nem CPMI. O Flávio, mesmo de novo, sem ter indício de contrapartida e sem ter, portanto, indício de crime, ele pediu o CPMI do Master no mesmo dia do vazamento do áudio. Você viu que tem uma diferença fundamental de comunicação pública aí? Quem foge da investigação indica que tem medo do que ela vai mostrar. Quem pede investigação está dizendo, olha, pode olhar, não vai achar nada. Aqui no canal a gente cobre o Master há semanas, criticando duramente cada figura pública envolvida. O Moraes pelas mensagens trocadas com o Vorcaro, o Ciro pelos repasses suspeitos de serem propinas e a nossa posição sempre foi e vai ser a mesma, investigar tudo, responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. Vejam, a direita defende investigação ampla, porque não tem o que esconder. Foi a esquerda que sepultou a CPMI do INSS. Foi a esquerda, o governo Lula, o Centrão e a STF que tentaram abafar a CPMI do Master.
Nós, a direita, nós queremos a CPMI, queremos agora. Quem tem medo de CPMI não somos nós. E você defende a CPMI do Banco Master? Conta aí pra mim nos comentários. Se inscreve, clica no sininho, curta o vídeo, venha virar membro para ter análises exclusivas, prioridade nas respostas e apoiar nosso trabalho de forma mais intensa. Grande abraço e até o próximo vídeo.